Glória a Deus. Igreja, eu saúdo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O texto da palavra do Senhor está no Evangelho de João, no capítulo 3. Enquanto eu peço para que acenda as luzes aqui. Evangelho de João, capítulo 3. O tema da palavra do Senhor desta noite: você já nasceu de novo? Nós vamos então, um texto clássico do Evangelho, pouco entendido, muito conhecido, pouco entendido. E Deus vai falar conosco a respeito desta mensagem. Então assim também, agradeço a todos que têm buscado aprender e conhecer a palavra do Senhor. Também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus esteja abençoando. O texto da palavra do Senhor diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao 10, depois mais 3 versículos, 16 até o 18. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? No versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Está ali no texto do Evangelho. Que o Teu Espírito Santo agora seja soberano, falando aos nossos corações, usando a minha boca, a minha mente, meu coração, todo o meu ser, Senhor, para transmitir essa mensagem, aquilo que vem do Teu trono. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e unigênito. Amém. Pode se assentar os irmãos. Você já nasceu de novo? Ouça tudo o que Deus tem para revelar nessa mensagem e depois responda para você. As pessoas, elas mudam de igreja, de congregação, mas elas não mudam de vida. Cometem pecados graves, fogem para uma igreja onde não farão conserto, nem correção, nem tratamento. Acham que pelo fato de serem aplaudidas nos lugares para onde vão, agora já estão melhores. Mas porque a grande maioria das pessoas não está mudando de vida. O que é o novo nascimento? Ou o que é nascer de novo? E por isso a pergunta: você já nasceu de novo? Então nós vamos, pode deixar sua Bíblia aberta, porque eu vou comentando versículo por versículo lido, para a gente estar entendendo o que aconteceu, o que Jesus ensinou aos apóstolos, e que hoje foi perdido de vista, razão pela qual nós temos muitas crises espirituais dentro do povo de Deus, não só entre membros, pastores também, porque muito pastor que não nasceu de novo. Então está aí, primeiro versículo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos em grego, significa conquistador, vencedor sobre o povo.
Nicodemos era um rabino judeu. Ele era dos fariseus, assim como Saulo de Tarso, que depois vai se tornar o apóstolo Paulo. Ele era membro do Sinédrio e um dos homens mais ricos de Jerusalém. O Sinédrio era a suprema corte dos judeus. E para variar, como a grande maioria das supremas cortes, eram autoritários e corruptos. Aliás, é essa suprema corte que vai julgar Jesus injustamente. Me parece que, infelizmente, esse tem sido uma sina na humanidade. Supremas cortes que estão destoadas da justiça. Segundo o historiador Flávio Josefo, nos tempos de Jesus, haviam 6.000 fariseus. No versículo 2 nós vemos: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele foi à noite, muito mais por medo do que por vergonha. Alguns censuram ele ter feito isso, mas através dos séculos, os cristãos, eles agiam de tal forma por medo. Não era vergonha de Cristo, era medo de ser morto mesmo. Dos seus perseguidores, especialmente dos romanos, né? Por causa da sua fé, da sua crença. Na grande maioria dos casos, esse é um ato sábio. O fato da gente saber que vai morrer por causa da fé de Jesus, quem é fiel, não quer dizer que a gente precisa se expor. Assim como acontece nos países comunistas, nos países onde há um domínio ditador, os cristãos sofrem. Basta ver aqui nas regiões aqui, da América Latina, né? Esses novos governos estão perseguindo os cristãos, expulsando, né? Tudo que é cristão, evangélico como católico, né? Freiras, e é assim, sempre foi. A fé cristã tem esse problema mesmo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, a palavra genet, anotem em grego, quer dizer assim, nascer do alto, pode ser traduzida como nascer de cima, das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm de Deus. É nascer de Deus, como João fala na primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Literalmente, significa que deve haver uma transformação vinda de Deus e uma renovação em justiça, na justiça de Cristo, verdadeira santidade, é uma santificação que vai constantemente acontecendo para aquele que é salvo, quando você recebe a vida eterna. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que quando você nasce de novo, você recebe a vida eterna. Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, nenhum dos dois. O apóstolo João, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então ele já está garantindo a garantia do Evangelho. Quando eu creio em Cristo, eu recebi o quê? A vida eterna. Para receber a vida eterna, eu tive que ter um novo nascimento. Ele diz que não pode ver. A palavra ido, muita gente pensa em ver no sentido de ver. Não é. Na verdade, essa palavra em grego, ela significa experimentar, é visitar, é ter uma entrevista com, significa adquirir conhecimento a respeito dele, é entender, é ver no sentido de uma percepção real, para você desejar. Então, Jesus está dizendo, quando você nasce de novo, você entende a realidade do reino de Deus, e você passa a viver para o reino de Deus. Então tudo que você tem, o seu tempo, suas orações, o seu dinheiro, os seus dons, você passa a focar o reino de Deus. Jesus está ensinando que se você não nascer de novo, você não pode experimentar o reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida. Você não vai ter interesse em conhecer, em aprender mais sobre o reino de Deus. Não tem como fazer gostar de estudar a palavra de Deus, o reino de Deus, uma pessoa que não nasceu de novo. Vai brigar com ela, você vai matá-la, ela não vai. Mas não quer dizer, infelizmente, que todos os que estudam a palavra de Deus já nasceram de novo, correto? Então, são duas coisas distintas. Quem nasceu de novo, quando nasce, é um bebê em Cristo. E o que os bebês desejam e choram para ter? Leite.
Para poder crescer, não é? Exatamente. Quem nasce de novo tem sede de beber o leite da palavra. 1 Pedro 2, 1, 2, agora sim o Pedro, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Então, tudo quanto é maldade, intenção de enganar, coisa hipócrita, só de aparência, de tipo de invejas e ciúmes, e toda sorte de fofoca, fuxico, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, quem nasce de novo tem que ir crescendo. Por isso que muitos não crescem, porque não nasceram de novo. O primeiro sinal de que você nasceu de novo é a fome em aprender a palavra de Deus, como o bebê suga o leite da sua mãe. No finalzinho da mensagem, depois que eu explicar tudo isso, eu vou dar 8 características para ajudar a entender sobre o novo nascimento. Aí no versículo 4 ele diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, sendo mestre, ele não compreendeu o que Jesus disse e pensou somente em termos humanos. Milhões de cristãos, hoje em dia, cometem o mesmo erro, numa comparação do novo nascimento com o antigo nascimento, quando você comemora o seu aniversário. O primeiro nascimento, ele é carnal, quando somos criaturas de Deus, filhos de Adão e Eva. As pessoas costumam dizer: mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Tanto que há um genitivo que eles dizem assim: as mulheres são filhas de Eva, os homens são filhos de Adão. Tudo bem, é isso aí. Só passam a ser filhos de Deus quando tem um novo nascimento. A palavra ventre aí, koilia, quer dizer barriga, o ventre, né, o útero, o lugar onde o feto é concebido e sustentado até o nascimento. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água significa aqui que é um nascimento espiritual. Alguns estudiosos até entendem como simbolizado no batismo, mas não necessariamente. Ao fato de nascer de Deus. Então ele está falando de um nascimento espiritual, para ser filho de Deus. Mudança total de vida, da natureza. E isso está de acordo com a profecia do profeta Ezequiel. No capítulo 36, versículos 25 e 27, ele diz: então aspergirei água sobre vós, água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o simbolismo é algo de Deus. Então, o novo nascimento, ele não é algo da igreja, ele não é algo da denominação, ele não é algo do homem e do Espírito aí, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo na vida de cada cristão salvo. No primeiro nascimento, a sua natureza praticava apenas as obras da carne, do prazer para o corpo, não é? Tudo aquilo que você tem vontade de fazer. O apóstolo Paulo escreve assim, num Tito, agora Paulo, capítulo 3, versículos 3 e 6, ele diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, está falando no tempo antes de nascer de novo, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, que é o desejo da carne, e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então ele fala do tipo de vida. E aí a gente pergunta: por que muito cristão tem esse tipo de vida? Exatamente por causa disso, porque ele é cristão, mas ele não nasceu de novo. Você pode ser cristão, pode ser pastor e não nascer de novo. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, aí ele mostra, após o novo nascimento, como a natureza mudou. No versículo 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então,
A gente olha, sempre perguntam, e eu vejo uma discussão dessa na internet, a gente precisa deixar isso claro. A pessoa diz, vai pregar para um homossexual e diz, olha, você tem que ser hétero. Não, o homossexual primeiro precisa nascer de novo. Como que o heterossexual é salvo? Tem que ter um novo nascimento. Como que um homossexual é salvo? Tem que ter um novo nascimento. Então assim, um homo se tornar hétero, vai para o inferno do meu jeito. Ele tem que primeiramente ter um novo nascimento, vai mudar a natureza. Então, lá no inferno vai ter homos e héteros. Por quê? Porque não é sexo que salva, gente, não é a condição sexual, é a natureza. Hoje a natureza, por que se faz o que se faz? Nessa vida, nessa terra. Por que as pessoas são mundanas, são ímpias, perversas, estão fazendo pecado, pecam à vontade? Por causa do primeiro nascimento. São criaturas. Ele diz aqui, não pode ver o reino de Deus. Por que não pode? Porque a sua natureza do velho homem são obras da carne. E por isso não entra no reino de Deus. O apóstolo Paulo, agora ele também. Em Gálatas 5, 19 e 21, ele diz assim... Ele cita 17 obras, eu vou só fazer um resumo delas. Obras da carne, para mostrar o tipo de atividade do primeiro nascimento. E ele mostra que não vai entrar, ele amplia esse ensinamento. Ele fala assim, porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, olha, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por que a gente vê a igreja hoje cheia de pecado? Porque a igreja está cheia de membros, mas muitos não tiveram o novo nascimento, não nasceram de novo. Adultério. Não vou nem falar de ímpio, esquece ímpio. Ímpio já é ímpio. Vou falar de dentro da igreja. Adultério. Por que existe muito marido e muita mulher traindo dentro da igreja? Pastor traindo. Esposa de pastor traindo, porque não tiveram o novo nascimento. Fornicação é tudo sexo fora do casamento, do primeiro casamento, deixa eu dizer. Todo tipo de perversão. Impureza, perversão e malícia. A malícia não quer dizer necessariamente que se pratica, mas se fala, se pensa. Lascívia é luxúria, mais de um parceiro. A gente vê muitos hoje com vários parceiros. Isto é lascívia, é espírito maligno. Isto é obra da carne. Idolatria, adoração de imagens e de ídolos também. E de objetos sagrados. Feitiçaria, é objeto com poder mágico. É uma tal de evangélico hoje, cristão, usar objeto de proteção. Eu vou usar esse aqui é um microfone, tá? Explicar para não criar problema. Esse aqui é para proteção, isso aqui protege a casa, esse aqui me protege no trabalho, esse aqui protege... Fala sério, gente. Um coloca sal grosso, o outro coloca a cruz, o outro coloca o lencinho consagrado. Objetos, isso é feitiçaria. Inimizades, relação de ódio e hostilidade com alguém. Muitas pessoas saem hoje com problemas das suas congregações assim, com inimizades. Porfia é discórdias com disputas. Deixa eu dizer para vocês, é mais ou menos o que está acontecendo hoje entre os cristãos evangélicos, bolsonaristas e lulistas. Isto é porfias. Ódio, geralmente. Dentro da família, fora da família, um mata o outro. Isso é porfia. Emulações é inveja que te leva a querer a qualquer preço. Cobiça. Iras é a pessoa que não controla o seu temperamento explosivo, nervosinho. Pelejas, contendas que terminam em vingança. E nós estamos vendo muito isso, né? O sujeito se sente ofendido, vai lá, pega a arma e pam, mata. Aí, como todo ser humano, acha um culpado, né? Que não seja ele. Dissensões, divisões, facções que promovem rebelião. A igreja está cheia disso, de divisões.
Heresias, infelizmente, é o que mais está surgindo nos nossos dias. Ela promove divisão da igreja, distorcendo a verdade. Então, vamos dizer assim, são as novas revelações. E vão vir mais aí. Já falaram até de mudar a Bíblia. Que a Bíblia tem que ser contextualizada. É a heresia das heresias. Inveja é ciúme de ver o que o outro tem e desejar e achar que ele não merece, você merece mais. Homicídios, assassinato, o ódio também é homicida. E incluímos aqui o aborto, né? Nós vamos estudar o mandamento, não matarás, que é uma palavra traduzida do hebraico brandamente. Os tradutores brasileiros são muito, na língua portuguesa, são muito generosos, porque o hebraico literal é não assassinarás. E o aborto, né, quem comete o aborto, aqueles que são a favor de aborto, né, todos eles incluem-se aqui, são homicidas, porque eles assassinam um bebê, um ente que está dentro do ventre da mãe, que não pode gritar, não pode fugir, e não tem quem o defenda. Então quem defende isso é um homicida. Bebedices, alguém que não consegue ficar sem beber. Fala de quantidade, fala de continuidade, falta de libertação. Glutonarias. A palavra glutonaria no grego, ela não é como a gente entende em português. Ela significa festa com música, bebida e sexo livre. Então a gente coloca aí os forrós de hoje, as noitadas, carnaval. Aqui a gente vê muitos dos evangélicos hoje estão se divertindo. Tudo isso diz que é obra da carne. Por que fazem isso? Porque não nasceram de novo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu senti de Deus, quando eu orei para o Espírito Santo com a palavra, Ele me deu isso, para falar as palavras de Jesus. Então, estou falando para vocês o que Jesus falou e trazendo o ensino pelo original. Jesus ensina aqui uma lei fundamental. A pessoa que só teve o nascimento carnal, ela vai viver e gostar apenas das coisas carnais. Então, às vezes, a gente fica brigando com uma pessoa, porque ela é crente, ela foi batizada, porque é que ela insiste em fazer só coisa mundana. Gente, não adianta, se não mudar a natureza dela, ela continua servindo o pai antigo. Porque quando se é criatura de Deus, você serve quem? Faz as obras do diabo. Jesus chamou, mais na frente do evangelho, ele vai chamar os fariseus e os judeus de filho, que o diabo era vosso pai, quer dizer, então de filhos do diabo. Olha, se Jesus disse que os ímpios são filhos do diabo, quem sou eu para contrariá-lo? Então tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Olha, vocês querem que um filho do diabo faça o que é de Deus? Por isso as pessoas ímpias, que não têm prazer em ouvir hinos espirituais, não fala essas porcarias que estão tocando agora, estou falando hino de verdade, uma pregação do evangelho poderosa, eles se sentem peixe fora d'água. A pessoa que teve o novo nascimento, ao contrário, ela já não consegue mais viver com essas coisas antigas, que são as obras da carne que ela praticava, que ela vivia. Aquilo lhe incomoda. No versículo 7 Jesus diz: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário aqui, die em grego, quer dizer, é uma necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por propósito a que ele se destina, que no caso, a salvação dos homens, pela intervenção de Cristo, revelado primeiramente no Antigo Testamento. Esse vos está no plural. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ter um novo nascimento. Tem que nascer de novo, tem que nascer de Deus para sermos semelhantes a Jesus. Aqui nós vamos lá em Romanos 8:29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito do novo nascimento é cumprir isso. Aquele propósito de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E como é que começa a transformação do Espírito Santo nos filhos para ser a imagem de Jesus, serem semelhantes a Jesus? Pelo novo nascimento. É um engano mortal. A pessoa que confia estar salva por causa da religião que ela frequenta ou por causa da igreja. Agora nós estamos numa igreja tradicional, uma igreja que tem 2000 anos. Gente, isso não muda nada. Isso daí não, na verdade é trocar de lugar. Vamos assim, está indo para o inferno, só trocou de lugar. Estava vamos assim, no local de passagem dos pobres, foi para a primeira classe. Está indo para o inferno de primeira classe. É um engano mortal a pessoa confiar que vai ser salva
por causa do apóstolo, do pastor, do ancião, do padre, do papa, de Maria ou de santo, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Tito 3,7 lhe diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, escreve Paulo. Quem não nascer de novo, não é justificado em Cristo, e portanto não está salvo, e não vai para o céu. Essa é a coisa básica. O ensinamento de Jesus e os apóstolos, estou citando para vocês aqui os apóstolos de Cristo, com toda a ampliação da revelação desse texto. Aí ele escreve, esse versículo é tremendo, ele fala: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vento e Espírito é muito interessante, que tanto na língua grega como na língua hebraica é a mesma palavra. Em grego é pneuma, e em hebraico é ruach. Então, pode ser traduzido como vento ou como espírito, depende do contexto. O que Jesus está ensinando com essa comparação? Por que ele compara o nascido de novo com o vento? Interessante, né? Assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas os seus efeitos podem ser testemunhados pelas pessoas. Você não sabe de onde está vindo, quando vai, o que está acontecendo, mas você vê o estrago que ele faz de repente num lugar, não é? Da mesma forma, a pessoa que teve o novo nascimento, ela não pode ser controlada, nem compreendida pelos que estão na carne, os ímpios, os crentes desviados. É impossível de não se observar as provas da obra do Espírito Santo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, as pessoas vão estranhar o seu modo de viver, de falar, de pensar. Ela vai mudar. Você vai olhar para ela e falar: rapaz, como você mudou. Mulher, o que aconteceu com você? Se as pessoas falam: o que aconteceu com você? Você mudou. Era mentiroso demais. Agora ele passa a falar a verdade. Era corrupto. Agora é honesto. Por que a gente vê esses escândalos envolvendo homens de Deus aí, entre aspas, né? Em corrupção. Já não nasceu de novo. Sem o novo nascimento não adianta você querer fazer reforma na vida das pessoas. Tem que nascer de novo. O novo nascimento é a única forma do Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Era fofoqueiro, agora é conselheiro. Vivia em pecados sexuais, agora vive na pureza. Ora, por que existe esse monte de escândalos, né? Casa separa, traição, adultério dentro da igreja? Nem vou falar de ímpio, vou falar dentro da igreja. Pastores, louvores, etc. Não nasceram de novo. Falava bobagem, xingava. Agora a sua fala produz graça. Era nervosinho, violento. Agora é manso e humilde. Amava a música mundana que não tem jeito. Agora somente ouve hinos espirituais. Mesmo as músicas mundanas dentro da igreja ele não aceita, tá? Era religioso, agora nasceu de novo. O vento. O vento ele é um fenômeno meteorológico formado pelo movimento do ar na atmosfera. O vento ele é gerado através de fenômenos naturais, como por exemplo os movimentos de rotação da Terra, né, em volta de si mesmo, e de translação em volta do Sol. Existem vários fatores que podem influenciar na formação do vento, fazendo com que esse possa ser forte, como a ventania, ou suave, como é a brisa, como a pressão atmosférica, a radiação solar, umidade do ar, evaporação. Tudo isso influencia nas características do vento. Então você nunca sabe de onde é. Por isso que Jesus falou, você não sabe de onde vem, por que ele está ali. O vento ele é muito importante para o ser humano, pois ele facilita a dispersão dos poluentes, né, esse ar viciado que nós respiramos, e trazem até nós um ar puro, com bastante oxigênio. Quer dizer, então ele tem uma função muito importante, tão importante para o nosso organismo. E também ele pode gerar energia, a eólica, né, que está sendo bem desenvolvida aqui no Brasil. Além disso, o vento também ele atua no processo de polinização de muitas plantas. Eles chamam de anemofilia. Num furacão, por exemplo, o vento pode atingir 300 km por hora. Por isso que ele faz aquele estrago, levanta caminhões, né? Quando a velocidade do vento é abaixo de um nó, que é uma medida de embarcações, um nó dá mais ou menos
1,852 km por hora. Ele é chamado de calmaria, não dá nem para perceber. Brisa é o vento local, diurno, noturno, com velocidade de até 50 km. O vento tem uma voz, que todas as pessoas podem ouvir e reconhecer, né? Dependendo do que você conhece, está ventando. Não é assim? Então Jesus pega com sabedoria, conhecimento disso, até porque foi ele que criou mesmo, né? A voz do Espírito Santo, somente os que nasceram de novo podem ouvir, experimentar a transformação. Ouve, obedece e são transformados. Nascer de novo é sofrer a transformação do Espírito Santo. Nascer de novo é de Deus, tem nada do homem. Nos barcos à vela, os marinheiros são guiados pelo vento. Mar afora, pelos oceanos, pelos rios. Quem nasceu de novo não é mais guiado pelos seus desejos da carne, as suas vontades mundanas, mas pelo Espírito. Romanos 8,14, Paulo escreve, o apóstolo do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque tiveram o novo nascimento. Guiados, a palavra agou em grego, quer dizer, é influenciar de tal forma que siga um procedimento recomendado. Então o Espírito Santo influencia, é guiar, é dirigir, é liderar. Então o Espírito Santo se torna teu líder. Olha que bonito, conduzir segurando pelas mãos, levando deste modo até o destino final. Então ser guiado é como se o Espírito Santo pegasse você pela mão e vai conduzindo. Você pergunta: Espírito Santo, eu vou fazer isso? Ele vai falando: não, cai fora daí. É mover pela força e influência na mente. Então ele fala na mente da gente, coloca na mente. É interessante que quando ele me dá a palavra, ela vem de várias formas, mas quando é uma palavra que vem na mente, eu não consigo ver mais nada. Eu posso querer forçar outro texto, some, é aquele. Aí ele vai revelando, aí, tanto que eu esqueço até de comer, eu esqueço tudo, parece que eu fico absorto mesmo, esqueço tudo que está ao meu redor, e fico ouvindo. Então ele vai mostrando, os textos vão vindo, vai vindo ali, e vai vindo tudo aquilo, porque ele toca a mente. Então quem nasceu de novo tem esse toque. Versículo 9: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? A resposta devia estar clara para Nicodemos. Se ele tivesse um entendimento espiritual, não vou ler os textos, só vou falar os versículos. Jeremias 31, 33, conhecido do hino. Jeremias 32, 39, Ezequiel 11, 19, 18, 31, 36, 25, 27, Salmo 51, 10, Isaías 1, 18, 20, Isaías 55, 6, 2 Crônicas 7, 14, bem conhecido. Nicodemos acompanhou toda a explicação de Jesus e entendeu a necessidade de um novo nascimento. Só não conseguiu entender como podemos ter um novo nascimento. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Mestre é a palavra didáscalos em grego aqui, professor, mestre. Nicodemos era um mestre, era um rabi em hebraico, renomado em Israel, uma autoridade religiosa estabelecida por excelência, e até porque ele gozava de uma alta consideração entre os rabinos, era um homem rico, bem sucedido, e era um grande mestre da sua época. A resposta de Jesus, ela vai mostrar a falência espiritual da nação de Israel nesse tempo, pois até mesmo um dos mais importantes mestres judeus não discernia, não entendia esse ensinamento sobre purificação espiritual e transformação, claramente baseado no Antigo Testamento. Então o novo nascimento não é como o arrebatamento da igreja, por exemplo, uma doutrina do Novo Testamento, ela começa no Antigo. Era um cego guiando cegos. É o que está acontecendo nos nossos dias. A ambição, ele era um homem rico e bem sucedido, mas espiritualmente ignorante da palavra. E Jesus diz isso: olha que dureza, tu és mestre de Israel e não sabes isso. A ambição de pastores, apóstolos e líderes, por poder, por política, por dinheiro, cegou ao evangelho do reino de Deus. E o rebanho do Senhor
pouco ou quase nada tem aprendido sobre a necessidade do novo nascimento, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Hoje o evangelho pregado é um evangelho cheio de objetos, um evangelho cheio de feitiçaria, é um evangelho que fala de prosperidade, é um evangelho que aceita o pecado, não o pecador, e não há necessidade de mudança de vida, porque assim como nos tempos de Israel, nos tempos em que Jesus estava lá, todos os líderes só visavam dinheiro, poder e política. Meu irmão falou para mim, um discípulo meu, eu perguntei para ele, você sabe que a primeira pergunta que eu faço para vocês quando eu encontro, fiquei muitos anos sem vê-lo, está firme no Senhor? Estou sim, pastor, só saí da congregação porque lá virou um palco político, só se fala de política, é isso que é o interesse, não do alimento da palavra. Eu tenho certeza que se aqui tivesse políticos falando, e eu escandalizar vocês, porque vocês não foram criados assim, vocês estão acostumados o quê? Com palavra do Senhor, palavra de Deus. Hoje nós temos guias cegos guiando igrejas cegas. Todos estão presos numa zona de conforto espiritual e não percebem o perigo que suas almas estão correndo, porque se contentam com a religiosidade aparente. É uma benção, irmão. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo para uma pregação inteira, então eu vou simplificar. Ele é o resumo de todo o evangelho na Bíblia. Por quê? É a maior explicação do inseparável amor supremo de Deus pelo ser humano. Por quê? Deus, o ser maior, é o único Deus verdadeiro. Amou. Do amor de Deus por nós, nasceu o maior mandamento que temos que obedecer. O mundo, o maior alvo do amor de Deus, o ser humano, eu, você, os nossos ancestrais e aqueles que vão nascer ainda, de tal maneira, enfatiza a maior intensidade ou grandeza do amor de Deus, de tal maneira que deu. Então, ele é impulsionado por esse amor a mostrar a maior dádiva do amor de Deus por nós que ele tinha. Nós, seres humanos pecadores, e ele nos deu o seu Filho unigênito. O Pai deu o seu único e amado Filho para morrer em favor da raça humana pecadora. É a maior expressão da grandeza do amor de Deus por nós, para que todo, é a maior abrangência de alcance do amor de Deus por todos, porque Deus nosso Salvador, Paulo, o apóstolo amado, escreve em 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele deu o seu Filho por amor de todos. Todos os homens podem se salvar pela graça de Jesus Cristo. O que nele crê é a maior condição, ou é a única, porque todos somos salvos pela fé e não pelas nossas obras. O apóstolo Paulo também escreve em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, das obras, para que ninguém se glorie. Observe que nós estamos pregando o evangelho e eu estou trazendo a mensagem também apostólica, porque esta era a ênfase da igreja primitiva. A igreja primitiva cresceu ouvindo esse evangelho que vocês têm o privilégio de ouvir nesta noite. Não tem tendência para lado nenhum, é a genuína palavra de Deus. É um privilégio. Não pereça. É a maior condenação, porque não terão seus nomes escritos no livro da vida. Então quando você nasce de novo, o seu nome já está escrito no livro da vida. E as pessoas estão mais preocupadas em ver os nomes escritos na calçada da fama, nas redes sociais, todo mundo se mostrando. Eu não me preocupo com isso. Ontem eu tive que fazer umas mudanças na marcha para Jesus e decidi de carro. Eu falei, Senhor, não, então os pontos da oração não estavam lá. Falei, bom Senhor, se é a palavra tua, aquela que o Senhor me deu em agosto, eu não vou pedir para orar. Vem do Senhor. No finalzinho o microfone veio na minha mão e disse, queres falar alguma coisa? Eu falei, sim, eu tenho.
E falei. Porque tudo é por Deus. Tudo é pelo poder de Deus. Nós temos que ser dependentes dele. É a melhor coisa. E como eu disse, não pereça. Olha a tristeza desse versículo, Apocalipse 20, 15. E aquele, eu vou ler bem devagar, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não conheço esse lago de fogo, não tenho o menor interesse nele. Eu só sei do seguinte: ele não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado no capítulo 19 do Apocalipse, quando o anticristo, o falso profeta e todo aquele povão dele forem lançados lá. Então ele está lá com a faixa ainda, para ser tirada a faixa. E todos vão para lá. Os ímpios todos que morreram vão passar pelo trono branco e vão para lá. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve esta mensagem, entenda isso. Você não pode se conformar com uma vida de pecado apenas porque você está numa igreja grande, uma igreja rica. Veja, um dos mais nobres conhecedores da Bíblia do tempo de Jesus, homem rico, ele não sabia o fator mais importante, que era o novo nascimento. Por isso que Jesus fala: você é mestre aqui em Israel e você não sabe isso. Se você não sabe, olha o que você está formando. Imagine esses evangelhos que estão sendo pregados, esse povo que se diverte com shows, com espetáculos, com tantas coisas dentro da igreja, com cores e luzes. Se não nascer de novo, isso é inútil. E ele diz: mas tenha, esta é a maior conquista. Você vai ter a maior de todas as bênçãos que o homem pode ter. Eu sei que todos, mas eu sonho em ter minha chácara. Não, nada disso aqui é pecado, irmãos. Você desejar ter uma vida boa, abençoada. Agora, não faça a troca que muitos fizeram. Qual é a maior bênção? Ele fala: tenha a vida eterna. Esta é a maior esperança e a maior bênção. João escreve no capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida é eterna. A vida vem de Jesus Cristo. A sua posse pelo salvo acontece quando ele nasce de novo. Ela não muda. Ela não muda a natureza dela, nem a sua existência. Ela será sempre vida eterna. Então, quando você nasce de novo, o que é importante? Não é só que você entra no reino de Deus, é que você recebe a vida eterna. Ela é eterna, quer o homem a conquiste ou não. Ela permanece eterna, quer o homem a perca ou não. Então, por isso que João diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ela é eterna como um diamante. Não sei se você sabe, mas o diamante ele é chamado de eterno aqui. Sabe por quê? Porque para ser derretido, ele teria que ser submetido a uma temperatura de 5.500 graus Celsius. Quer dizer, ele teria que ser levado no sol, porque lá no sol a temperatura é de 5.800 graus. Quer dizer, enquanto a terra existir, não se destrói um diamante. Então ela é símbolo do diamante. É eterno. A vida de Deus, a vida que está em Jesus Cristo, é eterna. Então quando você nasceu de novo, recebeu essa vida, ela está com você, ela é tua. O diabo vai fazer de tudo para tirar isso, fazer com que você abra a mão. Ele não pode matar a vida eterna, mas ele pode fazer com que você desista dela. A vida permanece eterna e existe somente em Jesus Cristo. Você vai dizer: puxa, eu nunca ouvi essa mensagem, mas está escrita aqui, é Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho dos apóstolos, é o Evangelho que a igreja primitiva pregou e creu, e isso chegou até nós. Então o privilégio que você tem de estar recebendo a mensagem, não estou falando de nada fora da palavra do Senhor, porque sou servo de Jesus Cristo. João escreve aqui no capítulo, versículo 36 do capítulo, desse mesmo capítulo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E aí, laguinho de foguinho e de enxofrinho. Aí você vai dizer assim: mas eu creio. Calma lá. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho
ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Jesus aqui foi para salvar o mundo. A outra que ele vai voltar aí é outra conversa. Deus enviou seu filho. Uma frase predileta de João. Havia um conceito familiar para a vida judaica de que o mensageiro é semelhante àquele que o enviou. Isso está escrito lá na Mishnah, Berakot, capítulo 5, versículo 5. O Pai enviou seu Filho Jesus e o Filho Jesus enviou os seus discípulos. Na sua primeira vinda, então, Jesus veio apenas como Salvador do mundo. Morreu na cruz, pagou nossos pecados, nos deu a vida eterna, ressuscitou, ascendeu aos céus, assentou à direita do Pai, a sua majestade. Mas no juízo do grande trono branco, Jesus será o juiz de todos os ímpios, ou seja, de quem não nasceu de novo. Versículo 18, ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer no nome do Filho de Deus, essa frase não é aquilo que se entende, uma simples aceitação pública de Jesus no Evangelho. Não, eu creio, nós cremos. Ora, o sujeito crê em Jesus e vai fazer barbaridade? Significa a confiança e o comprometimento com Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador, que resulta o quê? No recebimento de uma nova natureza, que produz uma mudança no coração e na obediência do Senhor. É o novo nascimento. Você passa a mudar a natureza, é algo que muda mesmo. Significa que as pessoas que vivem brincando de ser cristão, pulando de igreja em igreja, com a vida cheia de pecados deixados por onde passam, e desobediências ao Senhor, não nasceram de novo. Quem tem um novo nascimento vai crescer e vai cada vez mais se parecer com Jesus. E por isso que, já quase encerrando, ainda quero dar rapidamente as 8 características. Eu não vou citar esse exemplo aqui, que eu já citei acho 2 vezes. O testemunho fantástico de um irmão nosso, o missionário David Livingstone. Ele nasceu na Escócia em 1813. Em sua mocidade, ele decidiu propagar o cristianismo na África, que nem o nosso irmão amado missionário Emerson e a sua família. Ele se tornou o maior missionário que aquele continente já conheceu. Percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua própria esposa, vitimada por uma febre fatal. Mesmo assim, ele continuou sua missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Os nativos, então, eles encontraram o David Livingstone morto e ajoelhado ao lado da cama, na aldeia do chefe tribal Chitango. Então ele morreu orando. Ele estava orando, o Senhor falou: pode vir. Ele já foi. No momento da sua partida, eles estiveram conversando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. David Livingstone morreu por uma disenteria e malária, orando. Na abadia de Westminster, ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra, igual está sendo a rainha agora, ainda vai ser, acho que amanhã, se não me engano. Em seu túmulo foi escrito: o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. O Dom Pedro fizeram um pouco ao contrário, né? O coração ficou lá, e agora veio aqui para o Brasil, mas a obra do Dom Pedro foi uma obra para os homens. Livingstone já serviu o Senhor. Uma grande diferença. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone, o David e o Davi, na África. Quando começaram a falar de Cristo e do seu amor, ficaram surpresos ao ouvir os comentários dos nativos africanos. Nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco. Não é bem isso, disse um dos missionários. Estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos. Explicaram os missionários ingleses aos africanos. O homem que você falou esteve por aqui também, responderam os africanos. David Livingstone, nosso amado irmão em Cristo, teve uma vida tão exemplar que foi confundido com o próprio Cristo. Livingstone viveu e pregou esperando Jesus voltar a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. Ele foi antes. Então, quando Jesus voltar para os mortos em Cristo, Livingstone vai estar lá. O que muda quando a pessoa nasce de novo? Então vamos lá, rapidamente. O pensamento, a mente, começa a mudança. Paulo escreve em Colossenses 3:1-2: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quem nasceu de novo consegue ter a mente nas coisas de Deus, mesmo nos meios das tribulações e das tentações. 2. Muda a vontade, a capacidade para escolher. Atos 20, 24, Lucas escreveu, palavras de Paulo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quem nasceu de novo, escolhe servir a Cristo. 3. Consciência da vida passada e da nova vida. Ele sabe separar, e sabe que uma acabou e a outra começou. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem nasceu de novo, ele tem consciência que não dá mais para trazer para a sua nova vida coisas do mundo do pecado que praticou antes de ser salvo. Não fica procurando distorcer a Bíblia para voltar a beber, fumar, frequentar ambientes de pecado, não é como os cristãos estão hoje, o forró, o carnaval, está todo mundo lá bebendo, não pode, todo mundo não pode, porque é uma questão de conflito. 4, interesse, o que é mais importante. Filipenses 3, 7, 8, o apóstolo Paulo escreve: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu gosto dessa frase: Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, refúgio, lixo, para que possa ganhar a Cristo. Cristo é sempre o mais importante para quem nasceu de novo, porque ele entende isso. 5, rompimento com o mundo. Há uma ruptura, um divórcio com o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Os cristãos de hoje não entenderam isso. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Significa que ele não nasceu de novo. A natureza de quem nasceu de novo não suporta mais música do mundo, festa, coisa do mundo, da idolatria, mesmo que venha disfarçada de gospel e evangélica. Botar uma arca da aliança e mandar todo mundo adorar aqui. Fala sério, irmão. Você fala: eu não sou feiticeiro, o meu Deus é invisível. 6, antepenúltimo, sede da palavra de Deus. João 8,47. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo aí. Se não fechou, João 8, nós estamos no mesmo evangelho. 8,47. Aproveita aí comigo. Ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Não fica escutando qualquer coisa. Mesmo teimando muitas vezes, em rebelião muitas vezes, basta ouvir a palavra de Deus, que acha lugar de arrependimento, confessa os pecados e corrige as suas veredas. Não é que quem nasceu de novo não peca, é que ele não vive em pecado, é diferente, que é o último que eu vou falar. A mudança do caráter. Esse texto de Efésios, eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, porque ele é simples. Está dentro do contexto, eu não vou, até por ser encerramento da mensagem, não vou ficar explicando o versículo, palavra por palavra. Ele em si diz tudo. Capítulo 4. Portanto, em nome do Senhor eu digo, e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. A vida eterna, né? Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam, como seguidores de Cristo. Aquela tradução fala discipulados a Cristo, né? Com certeza vocês ouviram falar dele. E como seus seguidores, os discípulos, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês tivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, perfeito, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele, Deus. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Ó, se alguém, candidato, estiver escutando isso, ó, quem roubava, que não roube mais, viu? Porém, comece a trabalhar, arruma um trabalho, vai trabalhar que é bom, faz bem para a saúde, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. É a palavra de Deus, eu estou lendo. Não digam palavras que façam mal aos outros, viu? Mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, do 17 ao 29. E por último, quem nasceu de novo, já me perguntaram isso, então já respondo. Quem nasceu de novo peca? Sim, peca. Vai pecar. Qual que é a diferença? Mas ele não consegue viver, ficar no pecado. João escreveu isso em 1 João 3, 8, 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então ele não sai. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Outra vez eu pergunto então, você já nasceu de novo? Se você confessou a Jesus como Senhor e foi sincero, verdadeiro, e teve confiança na palavra do Senhor, você nasceu de novo. Então eu vou fazer a oração final, essa oração, você sente, tem dúvida, vamos fazer essa oração pela fé, você recebeu uma palavra dele? Ore comigo, coloca isso no coração, recebeu a mensagem, faz a oração do novo nascimento, uma oração que a gente, simples. Pai Celestial, entendi a tua palavra da salvação, não quero mais viver como uma pessoa religiosa, apenas de aparência dos homens. Eu te peço, faça-me nascer de novo. Transforme a minha natureza pela renovação da minha mente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quero ser como todos os que são guiados pelo Espírito Santo, porque esses é que são filhos de Deus. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, e no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, pela fé, eu creio que fui salvo e que agora eu nasci de novo pelo poder do Espírito Santo. Agora eu creio que estou em Cristo e que sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo em minha vida. Por isso, sei que vou experimentar a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, que teu Espírito Santo me transforme a ponto de eu poder dizer um dia, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Abba, Paizinho querido, esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.